Olhe à sua volta e conte quais objetos têm alumínio aí na sua casa. Você pode se surpreender, pois esse é um metal que está presente em mais produtos do que a gente pode imaginar. Só que antes do alumínio virar esse material que nós conhecemos, existe um trabalho de mineração que começa lá no campo e afeta a natureza e a vida do agricultor. Ele está nas alturas, pertinho do chão, dentro de casa. O alumínio é um desses elementos da natureza que, de tão incorporados no nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem se dá conta de onde é que ele vem. A Zona da Mata de Minas Gerais é também conhecida como Mar de Morros, devido a essa paisagem bonita bastante característica dessa região do estado. Os pontos mais altos dessa ondulação ficam em torno de 650 a 850 metros de altitude, justamente onde ocorre grande parte da bauxita encontrada por aqui. A bauxita é a matéria-prima do alumínio e essa cadeia de montanhas, um reservatório desse minério, que se estende numa faixa de 35 quilômetros de largura e 300 quilômetros de extensão, que vai do município de São João Nepomuceno até Manhuaçu. Por dentro de toda essa morraria, existe algo em torno de 150 milhões de toneladas de bauxita. Estamos em São Sebastião da Vargem Alegre e, a nosso convite, seu Gilmar Ribeiro veio acompanhar o trabalho que está sendo feito nas terras que arrendou para a mineradora. Os 4 hectares onde ele tinha pasto e umas 15 cabeças de gado ficaram irreconhecíveis. Seu Gilmar, tá mexendo bastante na propriedade do senhor, né? Tá. Assusta, não? Por um lado a gente assusta, né? Que a gente não estava acostumado não esperava assim, de tanto barranco, cavucado, que igual a gente está vendo hoje. Vai render mais que o gado que o senhor tinha aqui ou não? Hoje sim, né? É? Hoje sim. A remuneração acima da média é o que tem atraído os agricultores e feito com que eles permitam a extração nas suas propriedades. O valor depende da quantidade de bauxita na área e da atividade que se tinha na terra. A empresa ainda promete recuperar o terreno depois, como você vai ver mais para frente. Esse trabalho aqui vai demorar quanto tempo? Esse processo de lavra ele leva, em média, de 1 mês até 5 meses. Né? O processo de lavra realmente ele é muito rápido. E depois vem o processo de reabilitação, que aí sim leva em torno de 3 a 4 anos. O estrago, o dano que a gente está vendo aqui, digamos assim, é passageiro e o processo de extração é esse, né? A gente tem que expor a bauxita, iniciar a extração para depois voltar com a reabilitação e então devolver a área aos produtores rurais. Não tem jeito. Se você quer o alumínio na sua vida, é preciso saber que o trabalho de extração gera uma cena assim, que muita gente pode associar a uma destruição. É que daqui foi tirada a vegetação, removida toda a terra da superfície, até chegar ao minério que estava mais para baixo. Nessa região do Brasil, a bauxita geralmente é encontrada a uma profundidade que varia de 50 centímetros a 2 metros. A formação da bauxita se deu há bilhões de anos, basicamente com os altos e baixos da temperatura, as variações de umidade e a ação do vento. O agrônomo Ivo Ribeiro, especialista em solos da Universidade Federal de Viçosa, diz que por conta dessas intempéries, onde há bauxita, a terra é naturalmente fraca. O ambiente nosso tropical úmido, chuvoso, ele favorece a perda desses nutrientes. Isso auxilia na formação da bauxita. Ou seja, a ocorrência do próprio minério bauxita está condicionada à perda dos nutrientes. Essas zonas onde são formadas a bauxita são solos extremamente ácidos, muito lixiviados, velhos e que não têm muitos nutrientes. Professor, quando se mexe nesse solo, ele não empobrece mais ainda? O solo, quando você mexe com ele, o comparativo que eu faço é como quando o produtor faz aração e gradagem. Ele desagrega o solo, pulveriza. Então a maior preocupação que nós temos nesses solos após a mineração é repor parte dessa matéria orgânica o mais rápido possível. No processo de escavação, a máquina leva poucos minutos para encontrar a bauxita. São esses torrões aí de tonalidade mais clara que a terra. A partir desse ponto,
o minério pode chegar a uma profundidade de até 17 metros. O trabalho de extração lá no campo resulta nessa montanha gigantesca de argila, areia e bauxita. O material, que aqui ainda é bruto, vai passar por um processo de beneficiamento para separar o minério, que representa 50% do total desse volume. Na usina da Companhia Brasileira de Alumínio, em Miraí, uma sequência de esteiras se encarrega de fazer o trabalho. O que é descartado fica na barragem de rejeito. E a bauxita, que jorra no final do processo, ainda vai seguir para a fábrica no estado de São Paulo. De cada 12 toneladas de bauxita que saem daqui, é possível fazer uma de alumínio. A mineração é uma indústria de base, né? Então você precisa da mineração para você estar desenvolvendo as outras indústrias. Mesmo em nome do desenvolvimento, vale lembrar que a bauxita é um recurso não renovável. E já que o solo onde ela se encontra é bastante frágil, torna-se fundamental que a extração seja feita com planejamento ambiental, social e econômico. O município de Itamaraty de Minas, que conviveu com a mineração por pelo menos 50 anos, sabe muito bem disso. Quando a mineração chegou à tona, existia transporte, muitos caminhões, oficinas, mecânicos, postos de combustível. Mais de um, inclusive. Muita gente tinha propriedade rural, vendeu a pequena propriedade para comprar um caminhão para fazer o transporte do minério, que era muito mais vantajoso. Depois que a mineração vai embora, isso perde sentido, porque tudo acompanha a mineração, aí o município entra em decadência. Assim, Itamaraty de Minas, que chegou a ser um importante polo de produção de rapadura, abandonou a sua vocação. E até hoje não conseguiu retomar o curso da sua economia. A empresa, que desde 2008 faz um trabalho de recuperação em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, diz que atendeu todos os requisitos legais ao devolver as áreas para os agricultores. Mesmo assim, o município sofreu depois que suas atividades foram interrompidas, a ponto de quase ninguém querer falar no assunto. Só seu José de Alencar concordou em conversar com a gente. E o que ele deseja é que a história daqui sirva pelo menos de alerta e não se repita em outros lugares. Para no dia que ela for embora, o município não caia, né, nessa decadência como o Itamaraty caiu. O município empobreceu, vamos dizer assim.